Oi pessoal, a paz do Senhor Jesus. Gente, antes de tudo, vocês estão vendo aqui que o meu cenário ele tá começando a nascer aos poucos? Pois é, não sei se vocês conseguiram ver, mas essas imagens aqui são do filme Nárnia, o primeiro, o Leão, a Feiticeira e o Guarda-Roupa, que é o meu filme favorito. Inclusive, peraí que eu quero mostrar, gente, eu não sei se vai dar pra enxergar. Acho que não, eu também não sei fazer aquelas coisinhas todas de... Mas isso aqui é uma luminária muito linda que eu ganhei da minha irmã. E olha aqui o poste, essa é a Lúcia Pevensey. Ah, pronto, assim dá pra ver melhor. E quando a luzinha tá ligada, é uma luz quente, que também aqui eu mais gosto. E aparece o Aslan aqui no fundo. Eu amo essa luminária, gente, eu amo demais. Então já deu pra ver que eu sou um pouco assim... Pronto. Né, alucinada em Nárnia. E a mensagem dele é linda, né, gente? É linda. Um outro vídeo a gente fala sobre isso. Enfim, gente, hoje o que eu quero falar, o assunto que a gente vai falar é sobre liberdade. Antes de tudo, eu aposto que vocês já ouviram em algum momento da vida de vocês, certamente, as pessoas falando que crente não tem liberdade, que quando você se torna cristão você acaba preso a uma série de regras e estigmas e blá, e uma série de coisas, né? Hoje em dia isso já tá, essa conversa já tá até bem mais extensa, né? Que as pessoas falam muitas coisas da Bíblia como que a Bíblia é machista ou como que o Evangelho ele fere certos grupos, seja étnicos, seja enfim de qualquer tipo de outra coisa, né? Também como fala, gente? Ai, perdão, de opções, né, sexuais, né, escolhas sexuais e tudo mais, de orientações sexuais. Então, hoje a gente vê um assunto bem amplo a respeito disso, e foi-se criado um estigma, né, foi-se criado ali uma fama, né, errada, a respeito do evangelho, de que o evangelho, ele é aquilo que, ó só, chegou o evangelho na sua vida, você vai viver numa prisão, você vai ser uma pessoa que não vai mais poder desfrutar da liberdade, e isso não é verdade. E eu tô aqui pra falar pra vocês, pra mostrar pra vocês na palavra de Deus, de que isso não é verdade. E também através do meu próprio exemplo de vida, de que a liberdade que o mundo oferece, ela não é a liberdade verdadeira. E que somente através do evangelho nós alcançamos uma verdadeira libertação. Uma libertação de nós mesmos. Mas como assim uma libertação de nós mesmos? A gente está acostumado no mundo a sempre ouvir aquele papo de que, seja você mesmo, faça o que você quer, faça o que te der vontade, segue o seu coração, né? E é isso, gente, a gente acaba... Somente quando você conhece a Cristo de verdade, você entende que, na verdade, esses comentários, eles se tratam de nada mais, nada menos do que uma prisão de nós mesmos. Quando eu vivia no mundo, quando eu vivia longe do Senhor, né, o tempo em que eu estive desviada, eu vivia pra mim, então eu fazia o que me dava vontade, eu vivia da maneira como eu queria, e eu estava totalmente escravizada em fazer o que eu queria, em viver da maneira como eu quero. Então eu tomava decisões completamente precipitadas, eu agia de maneira completamente errada, eu feria pessoas, eu também me feria, e eu achava que eu estava desfrutando de uma liberdade. Só que na realidade eu vivia por mim mesma, sendo que eu não tenho uma noção, a minha noção ela não é melhor para poder guiar a minha vida. Essa coisa de eu sou dona de mim mesma, dona da minha vida, na realidade é uma enorme prisão. Então, se em todo tempo você precisa fazer aquilo que você quer para afirmar o quão livre você é, na realidade você não é livre desse fato, não é livre de fato, melhor dizendo. Não há uma liberdade aí. Bia, mas eu faço o que me dá vontade, então eu sigo aquilo que me dá vontade. Só que, gente, a gente precisa de ordem, nós precisamos entender que há momentos de fazer certa coisa, há momentos de não fazer, vezes em que a gente toma decisões, por exemplo, eu vou colocar aqui como liberdade, o pintar o cabelo, colocar piercing, fazer isso, fazer aquilo. Isso não é uma coisa assim proibida dentro do evangelho. Porém, quando você está no mundo, você associa aos teus desejos e às tuas vontades e também a comportamentos pecaminosos aquelas maneiras de agir e de viver. Falo por mim, gente. Vou ver se eu acho uma foto pra colocar aqui pra vocês. Mas é uma foto de quando eu era colorida, né? Com os cabelos roxos. Eu tive cabelo de várias cores. Várias cores. Tanto cor fantasia quanto cor normal. E eu amava pintar cabelo. Aliás, hoje é uma coisa até hoje que eu amo muito, mas é que eu não faço mais com tanta frequência, né? Até mesmo por algumas questões de saúde. Mas assim, não me faz falta, tá tudo bem, né? Quanto a isso. Porém, gente, assim, partindo do começo, né? Vamos começar do início. Eu nasci num berço evangélico, quase que nasci num berço evangélico. Na verdade, com cerca de 1 para 2 anos, os meus pais se converteram. Primeiro a minha mãe, depois o meu pai. Então foi quase que assim, nascer em berço evangélico, né? E a minha mãe, ela já estava tendo algumas experiências com Jesus antes mesmo de engravidar de mim, né? Que é até um testemunho que eu espero que ela possa contar aqui pra vocês.
Eu quero trazer ela porque realmente é um testemunho muito impactante. Então, eu sei que vai ser necessário para a sua vida. Mas, assim, os meus pais, eles se converteram logo depois, assim, do meu inicinho de vida, né? Então, eu cresci no Evangelho, eu cresci conhecendo a palavra, eu cresci realmente amando a Bíblia. Não era uma coisa que eu odiava, tá, gente? No meu caso, era uma coisa que eu amava mesmo, né? Amando a Bíblia, sendo muito feliz ali, amando me entregar para aquilo, né? Se não me falha a memória, eu já gravei um dos vídeos, gente. Se isso aqui não for uma verdade, eu vou pedir pro meu editor cortar. Tá, amor? Você corta, se no caso eu não tiver. Eu vou te confirmar se tem esse vídeo no canal. Nós temos um vídeo no canal que ele fala exatamente isso, né? Sobre como Deus destruiu os meus sonhos. Então, assim, eu já tinha sonhos, vamos supor, sonhos cristãos? Ai, péssimo esse termo, mas assim, eu já tinha sonhos ali voltados para aquele meio da igreja, né, de missões, que vocês sabem que é uma coisa que eu sempre amei, né? Mas aí o tempo passou, ali na minha pré-adolescência para adolescência, eu me distanciei, né? Eu me afastei, me desvinculei completamente da igreja, me afastei e passei aí pouco mais de uns 10 anos aí fora da presença do Senhor, né? E, gente, eu vivi muita coisa, muita coisa. Depois de um vídeo somente de testemunho vocês vão saber. Mas, assim, eu vivi muita coisa mesmo. Então, assim, foi um período de me afundar, né? Foi um período de realmente entrar totalmente naquela... Eu mergulhei naquilo, né? Mergulhei em péssimos hábitos, mergulhei em péssimos grupos, mergulhei em péssimos ambientes, e isso trouxe muitos males para mim, né? E quando eu voltei para Jesus, eu me encontrava da seguinte forma, falando de maneira física, tá? Eu tinha cabelo roxo, alargador, piercing. Mais uma vez, gente, parêntese aqui, eu não tô colocando que esses traços sejam de alguém que não pertence a Cristo, de alguém que não serve ao Senhor, porque eu tenho plena certeza de que muitas pessoas que servem ao Senhor têm, assim como tatuagem, gente. Meu marido também, ele é tatuado. Então, assim, tudo isso, eu não associo isso a não estar com Cristo. Eu estou falando da minha experiência individual, tá? Eu realmente não estava. E, no meu caso, essas ações que, né, se refletiam no meu externo, elas eram um reflexo de pecados e de mazelas e de coisas que eu enfrentava no meu interior. Então, era um reflexo de pecados internos. É por isso que muitas vezes as pessoas associam a essa questão de imagem, entendeu? É porque realmente é uma coisa comumente associada. Como, por exemplo, em questão de exemplo, é bem comum de nós vermos, né, de mulheres, falando especificamente de mulheres, né, que se encontram, né, se identificam ali dentro da sigla, né, do LGBT, como bissexuais ou como homossexuais mesmo, né, mulheres que se envolvem com outras mulheres, né, da escolha delas. E muitas delas, né, eu não estou falando todas, também não estou falando que isso é um sinal exclusivo nesse caso. Eu estou citando que muitas vezes nesse caso tem traços de aparência, né, aparência física, ali tô falando do exterior, que são visíveis em boa parte delas, né? Eita, a luz apagou aqui. Não tem problema não. Que são visíveis em boa parte delas. Então, e isso ali você pode notar realmente na maior parte. A questão do cabelo colorido muitas vezes é uma predominância, das tatuagens ou dos piercings ou de algum traço de estilo e de comportamento, tá? Mais uma vez, gente, não é de maneira nenhuma trazendo acepção, de maneira nenhuma ofendendo a você que tem um cabelo colorido, que tem tatuagens, que tem piercings e serve ao Senhor, tá? Inclusive, eu te acho super estiloso, super estilosa, e eu não acredito que isso seja um traço, né, de fora. Eu estou falando realmente que, para algumas pessoas, no meu caso, aqueles comportamentos, né, aquela maneira de agir, ou aquela maneira de me portar, ou aquela maneira de me apresentar fisicamente, tinha a ver com pecados que eu já estava enfrentando, com uma vida de pecado que eu já vivia, né, porque eu já vivi uma vida de pecado nesse mundo, né, tanto no LGBT, quanto em outros aspectos. Então, aquilo refletia um traço, algo que eu estava vivendo ali de uma vida de pecado, tá bom? De uma vida de pecado a partir do momento que eu entendo que é uma vida de pecado, ok? Não estou, mais uma vez, estigmatizando ou então aqui batendo martelo, ó, você é assim, assim, assado? É desse jeito. De jeito nenhum, gente, de maneira nenhuma. Estou falando da minha experiência, né? Da minha maneira, né? Do que foi no meu caso, tá? Então, quando eu voltei para Cristo, eu achei que eu fosse ser completamente mal recebida na igreja onde eu faço parte hoje, por ser uma igreja completamente diferente da igreja que eu fui quando eu cresci, né? Que foi uma igreja assim mais agitada, eu cresci numa Assembleia de Deus, não tinha aquele roda-roda e cai-cai, tá? Mas era uma igreja muito fervorosa, de oração, de busca, e eu sou muito intensa assim nesse sentido, então isso faz parte da minha personalidade. Esse quesito de bater palmas, de louvar, de me mexer, de me movimentar, de adorar com todo o meu corpo, o meu ser. Isso faz parte de mim, entendeu? E tudo bem com isso. Então, assim, eu entrei agora numa igreja que é uma igreja
muito mais calma. É uma igreja que tem muitos idosos, é uma igreja muito diferente do que eu estava acostumada, e eu detestava aquele lugar. E quando eu voltei, eu tava desse jeito. Era cabelo roxo, eu tinha uma aparência muito diferente e tudo mais, né? Eu estava linda no sentido que eu amava aquele cabelo, era um cabelo bonito, eu achava um cabelo bonito, mas não serve mais pra mim, né? Não me cabe mais. Então, eu entrei e eu achei que eu fosse completamente, sabe, as pessoas fossem se afastar de mim, as pessoas fossem me dividir, me separar, que eu não fosse ser bem recebida, mas foi completamente o oposto. E através disso, o Senhor catou ali, me segurou, graças a Deus. Eu fui tão bem recebida, o amor foi tão grande que eu continuei ali, né? E aquelas pessoas realmente, através do Espírito Santo, né? O Espírito Santo nelas salvaram a minha vida. E eu tinha esse cabelo, só que ao longo do tempo, naturalmente, o Espírito Santo de Deus foi me fazendo desvencilhar daquela imagem antiga, desvencilhar daqueles velhos hábitos. E eu notei que certos hábitos, como, por exemplo, ouvir certos tipos de músicas, ou certos hábitos como pintar o cabelo de determinada cor, ou usar o alargador X ou Y, se ligavam, né? Eles se atrelavam na minha vida, no meu coração, a pecados antigos. Então não tinha por que eu viver dessa forma, você entende? O Espírito Santo naturalmente foi falando ao meu coração. Ninguém me obrigou, ninguém falou, olha só, faz isso, faz aquilo. Não, o Espírito Santo foi me direcionando a isso. E quanto mais eu me aproximava, quanto mais ele ia estabelecendo ali a santidade, a presença do Espírito Santo, aquilo que não provinha dele na minha vida precisou sair. Né? Então é esse o ponto. E eu falo pra vocês aqui, o meu versículo favorito da Bíblia é um dos meus favoritos, mas é um versículo que ele fez muita parte da minha conversão. E hoje eu lembro ele a todas as pessoas que eu posso, principalmente pessoas que ainda não conhecem a Cristo. E ele se encontra lá em 2 Coríntios, no capítulo 3, no versículo 17. O Senhor é Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, ali há liberdade. Gente, o mundo ele é aprisionado num ciclo sem fim de fazer a sua própria vontade. Quando a gente conhece a Cristo Jesus de verdade, ele nos mostra que a verdadeira vida não é viver para mim e fazer o que eu quero, mas é abrir mão de mim e viver o que Deus tem para minha vida. E através disso eu vivo e eu sinto a verdadeira liberdade, porque ele me fez para isso. O Senhor me fez para louvá-lo. Lá em Salmo 103 fala que todo ser louve ao Senhor. E fala dos bens dele, fala dos feitos, fala que ele é lento em se irar, fala que ele ama aqueles que o temem. Então, nós fomos feitos para isso. Eu fui feita para isso. Você foi feito para isso, para louvar o Senhor. Nós somos criaturas que nasceram para louvar ao Senhor. E o Senhor ele nos coloca no lugar exatamente de onde nós não deveríamos ter saído. Ou, se você não conheceu a Cristo antes, ele nos coloca no lugar onde nós nunca devemos sair. Então, gente, essa presença, ela me possibilita não viver refém daquilo que eu quero. Vocês acham mesmo que ao longo desse tempo eu não quis fazer várias outras coisas e por causa do poder do Espírito Santo de Deus na minha vida, eu não fiz? Então, assim, somente Ele nos permite, nos proporciona vivermos essa liberdade. Aquela liberdade de que eu não sou escrava de ter que ficar me embriagando para poder me sentir bem o suficiente para aproveitar, ou rir, ou brincar ali no meio dos meus amigos. E eu não sou refém daquele que, não, tudo bem, tem até uma história que diz assim, um homem chegou para um outro amigo seu que estava no bar bebendo, falou assim, agora você com essa história de crente aí, cheio de limitação, não pode mais fazer o que você quer. Não sei que liberdade é essa que você fala, você está preso nesse estigma todo, em todo esse preconceito da Bíblia, da palavra de Deus. Isso aí que você fala, que é tão importante, que é tão bom, você está preso nisso. Olha aqui, eu sou livre, eu quero ver você beber aqui um copo de cerveja comigo. E aí o homem vai lá e bebe. E ele fala assim, em Cristo eu sou livre. Eu posso pegar esse copo aqui? Eu bebi ele aqui na sua frente. Mas eu não estou preso a isso, eu não preciso voltar a isso. Mas e você? Você consegue parar de beber? Você consegue hoje, simplesmente, olhar para essa bebida, olhar para isso e falar, não vou beber mais? Então, assim, porque geralmente as pessoas sempre falam, não, isso aqui, quando eu quiser eu paro. Quando eu quiser eu paro. Eu falava isso, gente. Eu falava isso pra muitas coisas. Eu falava isso pra bebida, eu falava isso pra várias outras coisas. Eu falava isso pra bebida, falava isso pra hábitos ruins, falava isso pra músicas que eu sabia que não eram boas e que não iam me trazer bons pensamentos e sentimentos. E eu achava que em Cristo não seria livre. E eu sempre tive esse desejo no meu coração de me sentir livre. Tanto que sempre que eu, por algum motivo eu me sinto presa ou ali numa mesma coisa, né?
eu me sinto incomodada de imediato. Eu tenho essa necessidade não, eu preciso ter esse sentimento de liberdade, de estar bem, né, de estar livre disso. Eu achava que no Evangelho eu não fosse encontrar isso, mas muito pelo contrário. Eu vi que, na verdade, eu só estava numa prisão diferente, um tipo de prisão diferente, que era a prisão que me aprisionava a fazer o que eu queria, quando eu quisesse. Pensa se você fizesse tudo aquilo que você quisesse, em todos os momentos que você quisesse, sem nenhuma ordem organizada, no mínimo organizada na sua vida. Imagina se você fosse fazer exatamente tudo aquilo que te desse vontade, que desse na telha em todos os momentos, sem nenhum tipo de ordem ali. Você vê que você só é escravo das suas próprias vontades. As pessoas hoje em dia, infelizmente estão se afundando e sempre nessa desculpa de eu faço o que eu quero, eu faço pra mim, eu vivo pra mim, eu sou dona de mim, eu faço da maneira como eu quiser. Só que não é isso. Quando a gente entrega a nossa vida nas mãos daquele que nos criou, que sabe por que nós fomos feitos, para que nós fomos feitos, e conhece o melhor para mim, que vê muito além do que eu enxergo, entregar a minha vida nas mãos desse homem, nas mãos de Cristo, para que ele possa fazer como ele quiser na minha vida, é pior do que viver da maneira como eu quero. Eu, que não tenho noção do futuro, não tenho noção real, nem sequer do presente, de tantas coisas que passam desapercebidas na minha vista. Se não fosse o Senhor, eu não estaria aqui. Se não fosse a graça dele para me recuperar, eu já estava morta. Mas a graça dele foi aquilo que me fez reviver, foi o que me fez voltar, né? E realmente desfrutar da verdadeira liberdade. Porque quando estamos nele, aí verdadeiramente nós somos livres. Porque o Senhor é Espírito. E onde está o Espírito do Senhor, ali é liberdade. E se você não acredita em mim, não tem problema, tudo bem. Mas tente viver isso na sua vida. Procure por alguém que com certeza já pode ter falado de Cristo para você, ou até mesmo dos vídeos que você já viu aqui, dos vídeos que eu já gravei. Ou então se tem uma igreja próxima que alguém já te convidou, eu te convido e eu até mesmo te desafio a aceitar isso, aceitar esse desafio e permitir que o próprio Espírito Santo de Deus te demonstre claramente o que de fato é liberdade. Eu tenho certeza que o seu coração vai mudar por completo, a sua mente vai mudar em absoluto e você vai conseguir enxergar o poder desse Espírito e a liberdade que só encontramos no Espírito Santo de Deus. É isso, meus irmãos. Fiquem com Deus. Deus abençoe vocês. Espero que vocês tenham conseguido entender. E deixem nos comentários. Sempre esqueço, gente, mas não esqueçam, curtam o vídeo. Se puder, curtam no início, curtam no final. Podem ouvir a mensagem e depois curtir. Compartilhe com alguém que você acredita que precisa ouvir sobre esse assunto, que precisa ouvir sobre isso, que precisa entender sobre a liberdade. E compartilhe os nossos vídeos aí com todos aqueles que você acredita que precisam receber essa mensagem. Também deixe o seu comentário, sua dúvida, o que for, que eu vou estar muito feliz ali respondendo esses comentários. Fiquem com Deus, Deus abençoe e tchau!